Olá pessoal, estamos iniciando mais uma semana de aula. Vamos continuar falando sobre os climáticos. Na última aula nós falamos sobre os dois primeiros, né? Temperatura do ar e pressão do ar. E nessa semana nós vamos falar sobre o terceiro elemento do clima, a umidade relativa do ar. Certo? Então o que é umidade relativa do ar? A umidade do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera num determinado momento. Então, quando eu falo de umidade, estou falando de água, quantidade de água presente no ar, presente na atmosfera. E isso, essa umidade do ar, ela é justamente que faz com que ocorra as chuvas, as precipitações, que a gente vai falar sobre cada uma. Quando a umidade ela atinge 100%, nós chamamos do ponto de saturação. Então, ocorre as precipitações, né, como as chuvas. Nesse contexto, certo? Alguém pode perguntar, e quando está chovendo, nós estamos com 100% de umidade do ar? Aqui, não. O 100% que foi atingido foi na nuvem, né? Então, a nuvem atingiu 100% de umidade do ar, então ela não consegue reter aquela quantidade de água e acontece as chuvas. É claro que quando está chovendo, aqui próximo a nós, o ar está com uma umidade próxima a 100%, né? Mas não está 100%. Quem está a 100% são as nuvens, né? Onde está acontecendo essa precipitação. E as precipitações, elas são três tipos. Nós temos chuva, neve e granizo. A chuva, a mais conhecida, é a precipitação em forma líquida. Ela vai ocorrer em locais onde a temperatura está acima de zero, como é o nosso caso, né? Então, o nosso caso aqui, quando acontece alguma precipitação, não vai ser neve, vai ser chuva, certo? Porque a água está no estado líquido devido à nossa temperatura estar bem acima de 0 grau, né? Já a neve é característica de zonas frias, quando a temperatura do ar está abaixo de zero, ou seja, o vapor se congela. Preste atenção, a nuvem lá, num lugar que está, por exemplo, menos 5 graus, às vezes acontece aqui no Brasil, lá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, começa a nevar, né? Quando está na época em que as temperaturas estão abaixo de zero. Então, o que acontece? Lá na nuvem, a água está no estado líquido, mas quando ela começa a se precipitar e vem caindo, não é? Devido à gravidade, ela vai congelando, se transformando em flocos de neve. Então acontece o quê? A precipitação, quando ela chega aqui na superfície, está no estado sólido, né? Ou seja, é neve. Já o granizo é constituído por pedrinhas formadas pelo congelamento das gotas de água contidas em nuvens que atingem elevada altitude. Esse granizo ela pode acontecer aqui, por exemplo. Já aconteceu aqui bem próximo daqui, lá em Caraúbas, no sítio de Caraúbas, né? A poucos quilômetros daqui, uns 30 quilômetros daqui, da nossa cidade. Então, o que acontece? Quanto mais alto, pessoal, é mais frio. Então, acontece que uma nuvem, ela atingiu uma altitude fora dos padrões normais, certo? Então, ela encontrou uma camada de ar que elevou ela a uma altitude muito elevada. Então lá a temperatura é muito baixa. Devido a essa temperatura muito baixa, essa nuvem que está em estado líquido, certo? Ou melhor, essa nuvem que está de vapor de água que está no estado gasoso, ela passa por um processo chamado de sublimação. Ela passa do gasoso diretamente para o sólido. E é tão brusca essa transformação que ela não se transforma em flocos de neve, em flocos, né? Como se fosse um sorvete. Ela se transforma em quê? Em pedrinhas. Aí isso acontece o quê? O granizo, né? Que são justamente aquela precipitação de pedrinhas, né? Aí isso é o granizo, é justamente devido à nuvem atingir uma altitude muito elevada. Então pode acontecer em lugares em que a temperatura é acima de 0 graus, né? Pode acontecer aqui, por exemplo, certo? Tipos de chuva. A chuva, que é um tipo de precipitação, ela tem três tipos, né? Então, pessoal, a gente vai falar sobre
cada um, certo? Nós temos a primeira chuva, chuvas convectivas ou de verão, certo? Essa aqui é a chuva mais normal de acontecer. Em dias quentes, o ar próximo à superfície fica menos denso e sobe para as camadas superiores da atmosfera. Então o ar, ele sobe. O ar quente a gente já falou, né? Quando nós estávamos falando na última aula, em pressão atmosférica, o ar quente ele é leve, ele sobe, e ao atingir altitudes maiores, a temperatura diminui e o vapor se condensa em gotículas. Aí quando a gente olha para o céu, né, a gente vê as nuvens. As nuvens nada mais é do que gotículas de água, certo? Então, essas gotículas atingem o ponto de saturação, que é 100%, e acontece o quê? A chuva. Então, chuvas convectivas. Convecção vem de subir, de acender. O ar, a gente vê aqui, ó, o ar, ele acende, certo? Quer dizer que ele sobe, formando as nuvens, e depois essas nuvens se condensam, satura e chove. Então, são chuvas convectivas. Ela é típica de lugares muito quentes, como é o nosso, né? Então, aqui acontece sempre essas chuvas convectivas, que a gente chama também chuvas de verão. Chuvas frontais. As chuvas frontais são zonas de contato entre duas massas de ar com características diferentes, uma quente e outra fria. Então ocorre a condensação do vapor e a precipitação na forma de chuva. Então é o encontro de uma massa de ar fria com a massa de ar quente. Quando elas duas se encontram, acontecem as chuvas frontais. Por exemplo, vem uma massa de ar lá do Rio Grande do Sul e outra massa de ar lá da linha do Equador ali, no norte do país. Então a massa do Rio Grande do Sul é fria e a massa que nasce ali próximo ao Equador é quente. Então quando elas se encontrarem, uma massa de ar quente com a massa de ar fria, nós temos uma chuva, né? Vai acontecer uma chuva que nós chamamos de chuvas frontais. E por último, nós temos a chuva orográfica ou de relevo, certo? Relevo, leia-se que um planalto ou uma montanha, ou seja, uma elevação, certo? Então, barreiras de relevo levam as massas de ar a atingir elevadas altitudes, o que causa queda de temperatura e condensação de vapor ocorrendo a precipitação. Por exemplo, lá vem um ar, tem o ar aqui, quando o ar ele chega no pé dessa montanha, ele começa o quê? A subir, certo? Ele vai atingindo altíssimas altitudes, aí aqui é o quê? Mais frio. Então ele vai acontecer o quê? A condensação desse vapor. Condensação é justamente o vapor passando do estado gasoso para o estado líquido. Então, acontece a condensação do vapor ocorrendo a precipitação. Por que que esse ar subiu? Esse ar ele subiu por causa da montanha, ou seja, por causa do relevo. É diferente da primeira chuva, a chuva convectiva, que ele subiu normalmente sem que nenhuma força fizesse com que ele subisse. Ele subiu de maneira natural. Aqui ele não subiu de maneira natural, ele subiu porque ele encontrou uma barreira. Ele não conseguindo fazer esse trajeto horizontal, ele começou a fazer o trajeto vertical, subir, certo? É por isso que nós chamamos chuvas orográficas ou de relevo. Então, pessoal, boa aula, faça suas anotações e até uma próxima.